Oi, eu sou Ana Beatriz, sou estudante de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. E o meu tema de pesquisa é a cobertura jornalística da pandemia de Covid-19 no sistema prisional, denúncias, silenciamentos e omissões. Eu decidi estudar esse tema por dois motivos. O primeiro é a violação dos direitos humanos que acontecem com as pessoas que são privadas de liberdade e a dificuldade de denunciar o que acontece lá dentro. E o segundo motivo é o jornalismo ter essa função social de denúncia. Ele tem esse poder de relatar o que está acontecendo pelo mundo. Então, ele tem o poder de omitir ou de denunciar. No início da pandemia, as visitas de parentes e do Ministério Público foram suspensas nos presídios. Dessa maneira, as pessoas que estavam encarceradas ficaram completamente refém do próprio silêncio e não tinham a quem denunciar os maus tratos e abusos que aconteciam com elas. Dessa forma, eu decidi pesquisar as matérias que saíram entre 1º de março de 2020 a 31 de março de 2021, utilizando a técnica de análise de conteúdo de Lawrence Bardan. Eu pesquisei no Google palavras-chave como pandemia, Covid-19, novo coronavírus, com sistema prisional, cadeia, presos, cárceres. E assim eu encontrei 55 matérias que foram divididas entre data de publicação, localização, veículo de imprensa e temática. Dessas 55 matérias que eu encontrei, 20 são sobre prisão domiciliar e 16 sobre denúncias de mortes e maus tratos. E assim eu dividi a minha pesquisa nesses dois tópicos. A prisão domiciliar, ela foi uma importante estratégia utilizada para conseguir controlar as mortes dentro dos presídios. Porém, foi possível perceber que a maioria das pessoas que receberam esse tratamento foram homens brancos de elite, normalmente políticos ou devedores de pensão. Já as matérias que falam sobre as denúncias e mortes, é possível perceber que pouco se fala sobre as condições que elas estavam submetidas, sobre a realidade, sobre os direitos delas, se estavam sendo assegurados ou não. Muito se fala sobre a morte. Então é possível perceber que a morte foi o único direito que o jornalismo fez questão de relatar, de contar sobre. Porém, as situações que eles estavam submetidos, como se eles estavam tendo acesso à alimentação, à higiene, que são condições básicas de vida, e na realidade da pandemia se torna muito mais relevante para conseguir controlar a doença. Então foi possível perceber que o jornalismo ele colaborou para uma visão preconceituosa de que as pessoas privadas de liberdade não merecem, não é importante falar sobre a falta de direitos que elas têm, como que elas não têm acesso a esses direitos que são muito relevantes para ter uma vida digna, e principalmente com a população negra e de baixa renda, porque é possível perceber que foi comentado sobre políticos e pessoas com poder, pessoas importantes foram comentados, porém já com pessoas comuns, normalmente que é a maioria da população que está presa, são pessoas negras e de baixa renda, não foram comentados ou comentados muito por altos, como o número de mortes. Porém, não é possível perceber a importância de relatar condições que eles estavam submetidos. Quando eu estava estudando, eu vi uma frase que eu achei interessante, que é: tenha-se presente que um indivíduo preso não perde a condição humana. E é essa constatação tão óbvia, ao mesmo tempo tão olvidada, que é do Homensfen. Então, acredito que essa foi a conclusão que eu tirei com a minha pesquisa, que o jornalismo colaborou para essa visão preconceituosa, tanto com a população negra de baixa renda, tanto com essa visão de que pessoas que foram julgadas não merecem, não é importante as condições que elas estão submetidas.